Então, pessoal, vou começar falando para vocês um pouquinho sobre o crânio, certo? Que é a parte esquelética da cabeça. O crânio, ele forma uma caixa óssea que tem como principal função proteger e abrigar o encéfalo, que é a parte cerebral, certo? Ele é dividido em duas grandes porções, que é o neurocrânio, essa parte traseira e lateral, e o viscerocrânio, que é a parte da frente. O crânio em si, ele tem 22 ossos, sendo dividido 14 anos no viscerocrânio, que é essa parte da frente aqui, que tem ossos mais pequenos, e 8 na parte do neurocrânio, certo? O único osso do crânio que ele é móvel, que ele se movimenta, é a mandíbula, certo? Então, o neurocrânio, os ossos do neurocrânio, eles são um pouquinho mais espessos, eles são compostos por uma lâmina externa, que é a parte externa do osso, e lâmina interna, que é por dentro do crânio. E dentre essas duas lâminas, a gente tem uma esponja média esponjosa que chama diploide. Essa parte aqui do crânio, né, que faz a curva, que faz a voltinha, ela é conhecida como abóbada craniana, que ela é composta pelo osso occipital, os dois temporais, que são esses aqui, que são ossos pares, né, e o osso frontal, que é o nosso osso da testa. O osso frontal, ele é ligado aos ossos parietais pela estrutura coronal. Já o osso parietal é ligado ao occipital pela uma sutura lambdoidea. E os dois ossos parietais, eles são ligados pela uma sutura sagital. A parte mais alta do crânio, que é aqui nos ossos parietais, ela é chamada de vértex. A parte posterior do crânio ela é composta pelos ossos parietais, o occipital, que é este de baixo, e os temporais, que são esses aqui da laterais. Já o osso frontal, ele forma o esqueleto da fronte. E esse osso frontal, ele se articula com os ossos nasais, que são esses que formam o nariz. Essa partezinha aqui de cima, entre o osso do naso e os arcos supraciliares, é conhecida como glabela. O arco supraciliar é onde se tem a sobrancelha. Essa parte é um pouquinho mais elevada e arqueada. Esses são os arcos supraciliares. Nós temos as órbitas, né, que são duas cavidades ósseas que são onde ficam alojados os nossos olhos. Eu vou colocar aqui os alfinetes para a gente poder dar uma olhadinha nessas órbitas. Quando a gente clica aqui nos alfinetes, aí a gente consegue ver melhor. Ó, aqui na órbita a gente tem a insula, né, o forame supraorbital. Na parte de dentro aqui a gente tem o osso lacrimal, que é o ossinho aqui perto de onde fica o nosso canal lacrimal. O etimoide, o osso etimoide fica dentro da nossa órbita também, na nossa órbita do olho. Deixa eu chegar um pouquinho para cá. Aqui a gente tem o esfenoide. Deixa eu tirar um som. Que é a asa menor, que é a parte menorzinha do esfenoide, e aqui o esfenoide é a asa maior, certo? Ainda dentro da órbita, nós conseguimos ver a margem infraorbital, que é a parte de baixo da órbita, a margenzinha, e também a margem supraorbital, que é a parte de cima da órbita. Aqui ligado nós temos o osso zigomático, que é embaixo da órbita, que é conhecida como a maçã do rosto. E o osso zigomático processo temporal é a parte do osso zigomático que é encostadinha aqui com o osso temporal, que é esse aqui, ó, processo temporal zigomático, e desse lado tem processo temporal. Esse ossinho aqui é conhecido como osso temporal, essa é a parte escamosa dele. Certo? Entre esse ossinho aqui que nós temos, o esfenoide e o frontal, a gente tem a sutura esfenofrontal. E aqui, entre o esfenoide e o parietal, a gente tem a sutura esfenoparietal do pitério. Entre o temporal e o parietal, nós temos uma sutura escamosa. Falando um pouquinho para vocês aqui da parte do nariz, certo? Aqui nós temos a sutura frontonasal, que é a ligação entre o násio, né, a parte nasal, e o osso frontal.
nós temos o osso nasal. Aqui dentro do osso nasal, a gente consegue ver. Deixa eu chegar aqui para vocês. A gente consegue ver essa parte aqui. Essa partezinha aqui, né, a placa perpendicular do etimoide. Aí nós temos aqui nesse alfinete o vômer, que é esse ossinho do meio do nariz. A pontinha aqui é a espinha nasal anterior. Aí nós temos as conchas nasais, que são essas partezinhas aqui de dentro do nariz. A abertura, né, do nariz e a concha nasal inferior. Aqui na mandíbula, certo? A gente tem os forames intraorbitais, que são aqui, ó, do ladinho da órbita. E aqui a maxila. E como eu posso falar, essas montanhas, essas curvinhas, é o chamado processo alveolar, que é onde abriga os dentes. Nós temos o superior e o inferior, que é os que abrigam os dentes de cima e os dentes de baixo. Aqui embaixo nós temos a mandíbula, que é composta por algumas partezinhas, é a fossa mandibular, que aqui é a curvinha, que faz ligação, né, com os ossos de cima. Nós temos aqui embaixo o ângulo da mandíbula, que é aqui onde a gente, passando a mão, a gente até sente. Vocês podem fazer aí, sente aquela curvinha. Nós temos forames mentual e o tubérculo mentual, que é o nosso queixo, certo? Aqui a gente tem bastante coisa para falar. Eu já falei sobre as suturas, né? Essa partezinha aqui, essa linha, é a linha nucal superior. E aqui embaixo, a gente tem a linha nucal inferior. Aqui a gente tem a crista occipital, né? E o osso occipital, que é o osso da nuca, aqui embaixo, na parte de baixo da cabeça. Aqui a gente também tem várias outras estruturas para poder falar. Nós temos forame esponjoso. Eu tô tentando me localizar aqui para mostrar melhor para vocês. Aqui, ó, na parte de dentro da boca, nós temos o osso palatino, que é a parte lá do fundo, e a sutura palatina mediana, maxilar. Esse osso palatino é o osso do céu da boca. Nós temos o forame palatino, né, que é os buraquinhos. Forame oval, forame espinhoso. O osso esfenoide aqui da visão de dentro do crânio. Ó, o vômer na vista posterior de dentro do crânio. Essa pontinha aqui, o vômer. E a gente tem várias outras estruturas aqui dentro. É bem simples. Se a gente for clicando, né? Clicando nesses alfinetes, essas bolinhas amarelas, a gente consegue ver todas as estruturas. São várias partezinhas desses ossos que a gente tem, porque na face, quer dizer, no crânio, nós temos os ossos parietais, nós temos o occipital, nós temos esfenoide, etimoide, nós temos o osso nasal, nós temos zigomático, mandíbula, maxila, temporal. Então, são vários ossos que compõem o crânio. E os ossos, eles são ligados por suturas, que são... como eu posso explicar? Que são articulações fibrosas, certo? Então é isso, pessoal. Ao longo do vídeo vocês vão ter mais informações sobre o crânio e o pescoço, tá? Vamos saber algumas coisinhas sobre os músculos, nervos. A gente tem várias informações ainda para trazer sobre o crânio, né, a cabeça e o pescoço. Obrigada. Dando continuidade ao nosso assunto sobre pescoço e cabeça. Uma breve definição para pescoço. É um segmento de transição entre a cabeça e o tórax, por onde passam obrigatoriamente vasos e nervos, que do tórax se dirigem à cabeça ou vice-versa. O pescoço é formado pelas 7 vértebras cervicais que articulam com o crânio, com as clavículas e com a porção inferior ou posterior da coluna vertebral. E é suportado por vários músculos que dão à cabeça seus movimentos. Nós podemos observar aqui uma
imagem, né, com regiões da face e da cabeça. São compostas de várias regiões e muitos autores eles se divergem quanto aos nomes dados para essas partes, né? Aí nós podemos observar algumas, tem a seta que está direcionando para ela, zigomático menor, zigomático maior, mental, trapézio, entre outros. No próximo slide nós temos a proeminência laríngea. O que isso quer dizer? É popularmente conhecido como pomo de Adão, ao famoso gogó. É uma saliência da cartilagem tireoide existente abaixo do osso hioide, junto à laringe, no pescoço humano, um dos órgãos envolvidos no processo da fala. Tem duas imagens, né? A laringe e aqui eu tenho o pomo de Adão. Temos aqui também, falar um pouquinho sobre os nervos superficiais. Os nervos superficiais do pescoço são todos os ramos do plexo cervical. Eles surgem na metade do músculo esternocleidomastoideo, ponto de referência importante para essa identificação. Entre eles, nós podemos citar o occipital menor, é o mais superior dos nervos cutâneos do plexo cervical. Corre com trajeto ascendente em direção ao processo mastoide para distribuir-se a pele e o couro cabeludo posteriores ao pavilhão do ouvido externo. Temos também um nervo auricular magno, é descrito juntamente com esse nervo supraclaviculares. Parte deles, C3, une-se a uma importante divisão de C4 para formar um tronco comum, que logo se divide em nervos supraclaviculares anterior, médio e posterior. Estes nervos têm trajeto descendente, cruzam a clavícula superficialmente e inervam a pele do ombro até o plano mediano. Eu tenho duas imagens aqui também sobre os nervos. Eu tenho nervo também, que eu quase pulo aqui, nervo transverso. O nervo transverso do pescoço, ele circunda a borda posterior do músculo esternocleidomastoideo e se divide em ramos que suprem a maior porção da pele da parte anterior do pescoço. Possui fibras de C2 e C3 e inerva com seus ramos superiores e inferiores a pele das regiões supra e infra-hioide. Daqui, um quadrinho, né? Nervo cervical transverso. Aí no próximo slide eu tenho sobre a fáscia cervical. Ela tem basicamente 3 lâminas na parte anterolateral do pescoço, onde essas lâminas estão intimamente ligadas entre si, elas formam a bainha carótica. Eu tenho uma lâmina superficial, reverte todas as estruturas superficiais do pescoço. A lâmina pré-traqueal circunda as vísceras principais, a traqueia e o esôfago. E a lâmina pré-vertebral circunda a coluna vertebral. Aí eu tenho agora, né, os músculos do assoalho do trígono lateral. Os trígonos são triângulos tridimensionais circundados por ossos, músculos, conjuntos de vasos sanguíneos e linfáticos. Aí eu tenho o trígono anterior. Ele tem os limites destacados da seguinte maneira, né? O superior, a margem inferior da mandíbula, é uma linha traçada do ângulo da mandíbula até o processo mastoide. O anterior, a linha mediana anterior do pescoço. O posterior, a margem anterior do músculo esternocleidomastoideo. O pescoço ele é composto por vários músculos. O músculo esternocleidomastoideo. Esse músculo é considerado o músculo-chave do pescoço, a qual cruza obliquamente, dividindo em trígonos anterior e lateral. Origina-se por 2 cabeças. A cabeça external se origina no manúbrio do externo e a cabeça clavicular, da porção média da clavícula. A inserção é o processo mastoide do osso temporal e na linha nucal superior do osso occipital. Temos os músculos pré-vertebrais. São um grupo de músculos cervicais profundos, localizados literalmente à parte superior da coluna vertebral. Entre eles, né, nós podemos destacar como músculo longo do pescoço, como vocês podem observar aqui na imagem. No próximo slide, nós temos os músculos paracervicais. Temos o escaleno anterior, médio e superior. Eles realizam a elevação da primeira e segunda costela e a inclinação homolateral do pescoço. São esses músculos que estão aí. Nós temos também o músculo suboccipitais. Possui como característica a propriedade de regular a posição e cinemática da cabeça, formando um dos grupos musculares mais potentes do organismo. Compreende o seguinte músculo: reto posterior, maior da cabeça, realiza a extensão da cabeça e rotação da cabeça para o mesmo lado. Reto posterior menor da cabeça,
realiza a extensão da cabeça. Reto lateral da cabeça, realiza a inclinação lateral da cabeça. Oblíquo superior da cabeça, realiza a extensão e rotação lateral da cabeça. Oblíquo inferior da cabeça, realiza a rotação lateral da cabeça. E por último aqui, eu tenho os músculos infraioideus. Eles são divididos em 4 grupos. Eu tenho o músculo ióideo, né, a origem dele é a superfície dorsal no manúbrio, articulação externo-clavicular. A inserção é o corpo do ióideo, a inervação alça cervical profunda. A função dele é abaixar o osso ióideo. Em seguida, eu tenho o omo ióideo. O omo ióideo tem a origem na borda superior da escápula e tendão intermédio. A inserção dele é no tendão intermédio e corpo do osso ióideo. A inervação na alça cervical profunda, C1 e C3. A função é abaixar o osso ióideo. Eu tenho o externo tireoide. A origem dele é a linha oblíqua de cartilagem tireoide. Inserção é corno maior do osso ióide. A inervação dele é a raiz superior da alça cervical C1 e nervo hipoglosso NC12. A função dele é abaixar o osso ióide e elevar a laringe. E por último, o tireoide. A origem dele é na linha oblíqua da cartilagem tireoide. A inserção, corpo e corno maior do osso ióide. A inervação, raiz superior da alça cervical, C1, e nervo hipoglosso, NC. A função é abaixar o osso ióide e elevar a laringe. Eu vou falar um pouquinho sobre os nervos cranianos do pescoço. Bom, os nervos cranianos do pescoço têm 12 pares e eles são numerados em algarismos romanos. Tem funções sensitivas e motoras. Aí aqui a gente vê a numeração de 1 até o 12. Esses nervos podem ser chamados pelos nomes ou então por os números. Essa numeração, ela obedece uma ordem de disposição do nosso organismo. Então, podemos ver aqui, na porção mais anterior do corpo, os olhos, que é aqui o 1, né, a primeira, até o 12. Vindo nessa ordem, porção anterior para a porção posterior do nosso crânio. Agora eu vou explicar aqui um pouquinho sobre todos esses nervos. Primeiro é o nervo olfatório, que é a condução de impulsos olfatórios, né? Se origina na região olfatória de cada fossa nasal, atravessa a lâmina crivosa do osso etimoide e chega no bulbo olfatório. Depois vem o nervo óptico, que é a condução de impulsos visuais. Eles são sensíveis, ele se estende na parte posterior do globo ocular. Aqui, não sei se vocês conseguem visualizar aqui. Aí vem o nervo oculomotor, que é o nervo que se relaciona aos movimentos dos olhos, sai do crânio pela fissura orbitária superior e inervam todos os músculos extraoculares, exceto o músculo oblíquo superior e o reto lateral. Aí vem o nervo troclear, que é o menor dos nervos cranianos. Ele inerva o músculo oblíquo superior do olho. Aqui, cadê? Bem aqui. Aí vem o nervo abducente. O nervo abducente são responsáveis pelos movimentos dos olhos, bem como o ajustamento do foco e da luz. Ele pode ser encontrado no colículo facial do tronco encefálico. Aí vem o nervo trigêmeo, que é a sensibilidade da pele, da face, do couro cabeludo, movimentação da mandíbula. Aí aqui vem o nervo facial, que é um nervo misto. Ele tem fibras motoras que fornecem impulsos relacionados com a expressão facial e a liberação de lágrimas e salivas. Relaciona com a formação de expressões faciais, percepção de gosto na língua. Aí vem o nervo vestíbulo coclear, que relaciona com a audição e o equilíbrio. Lembrando que o vestíbulo coclear não sai do crânio, ele apenas penetra
no osso temporal, através do meato acústico interno, sendo essa sua origem aparente ao crânio. Aparente no crânio, né, na verdade. Aí vem o nervo glossofaríngeo, percepção do gosto no terço posterior da língua, movimentação da faringe, intervação da glândula parótida. Aí vem o nervo vago, que é a intervação das vísceras. Ele está localizado no quarto ventrículo. Aí o nervo acessório, que é a intervação de músculos esqueléticos. Eu vou explicar aqui, porque dá de visualizar melhor aqui. Aqui, o nervo acessório, ele tem duas raízes. Ele se origina por duas raízes, né? Sendo uma localizada no sulco lateral posterior do bulbo e outra se origina na quinta ou sexta, e a outra se origina no quinto ou no sexto segmento cervical da medula espinhal, aqui. Aí vem o nervo hipoglosso, que é a movimentação da língua, que é o nervo motor responsável pelo movimento dos músculos da língua, faringe e laringe. Se localiza no tronco encefálico. Aí aqui é basicamente sobre os nervos cranianos. Espero que vocês tenham entendido certinho. Agora eu vou falar um pouco sobre as veias profundas do pescoço e da cabeça. Primeiro eu vou falar dessa aqui da veia jugular externa, que é que tá aqui de azulzinho claro. Então, a função da veia jugular externa é receber a maior parte do sangue do exterior do crânio e das partes profundas da face, sendo formada pela junção da veia facial posterior auricular posterior. Ela começa na superfície da glândula parótida, ao nível do ângulo da mandíbula, e corre perpendicularmente ao longo do pescoço, na direção de uma linha imaginária traçada a partir do ângulo da mandíbula até o meio da clavícula, na borda posterior do esternocleidomastoideo. Acho que é assim que fala. E as regiões que são drenadas é o couro cabeludo, pele da cabeça e pescoço, músculo da face e pescoço, cavidade oral e faringe. E essa veia jugular, ela é utilizada para examinar o pulso venoso jugular. Agora eu vou falar sobre a veia jugular interna, que a sua função é drenar o sangue do cérebro, das partes superficiais da face e do pescoço. É diretamente contínua ao seio venoso transverso e começa no compartilhamento posterior do forame jugular, na base do crânio, que é essa aqui que vocês estão vendo, bem aqui assim. E em sua origem é um pouco dilatada, e essa dilatação é chamada de bulbo superior. A veia jugular interna corre para baixo do lado do pescoço em uma direção vertical situada inicialmente na lateral da artéria carótida interna e depois na lateral à carótida comum. Na raiz do pescoço se une a veia subclávia para formar a veia branquiocefálica, que é a veia inominada. Ela é um pouco acima da sua terminação, há uma segunda dilatação do bulbo superior. E as regiões que são drenadas, né, é o encéfalo, meninges, ossos do crânio, músculo e tecido do rosto e pescoço. E a utilização dela é para obter acesso venoso da via introdução de catéter venoso central. Agora eu vou falar das veias tireoides inferiores, que é essa aqui que eu... Essa aqui que eu acabei de apertar bem aqui assim. As veias tireoides inferiores denam os polos inferiores, sendo tributárias das veias branquiocefálicas, que é essa aqui que vocês estão vendo, que tá marcadinha aqui. Aí tem também a veia tireoide superior, que as veias tireoides superiores acompanham as artérias e drenam os polos superiores do tireoide. Procede na glândula tireoide e ascende até desborcar na veia jugular interna.
que é essa bem aqui, que é a veia tireoide superior. E tem a veia tireoide média, que é essa bem aqui assim. As veias tireoide média não acompanham as artérias, mas tem um percurso paralelo ao das artérias tireoideias inferiores, drenando a parte média dos lobos, nascem lobo lateral e glândula tireoide e termina na veia jugular interna. E também tem a veia cervical profunda, que é essa daqui, que ela acompanha a artéria que possui o mesmo nome. Começa na região suboccipital, por ramos de veia occipital e por pequenas veias do músculo profundo na parte posterior do pescoço. Ela recebe tributárias dos plexos ao redor dos processos espinhosos das vértebras cervicais e termina na parte inferior da veia vertebral. Essa daqui é a veia vertebral, como eu acabei de falar, que ela se origina no triângulo suboccipital, a partir de numerosos pequenos afluentes que nascem dos plexos venosos vertebrais internos e saem do canal vertebral, acima de arco posterior atlas. Eles têm vasos pequenos que se unem com veias dos músculos profundos, com os músculos profundos na parte superior da parte de trás do pescoço e formam a veia vertebral, que entra no forame do processo transversal do atlas e desce formando um plexo ao redor da artéria vertebral e no canal formado pelos forames transversais das veias cervicais, que é essa bem aqui, essa daqui, né? O tronco simpático cervical pertence à divisão autônoma do sistema nervoso, junto à coluna vertebral. Ele tem 3 gânglios, o cervical superior, o médio, não tem no homem, que é inconstante, e o inferior, fundido com o primeiro torácico, formando o gânglio cérvico-torácico ou estrelado. E ele não recebe ramos comunicantes brancos. Sua estrutura visceral do pescoço está localizada na região cervical do timo, cúpula da pleura, glândulas tireoide e paratireoide, porção cervical do esôfago, traqueia e laringe. A tireoide é uma glândula com formato de borboleta, com 2 lobos. Ela envolve a traqueia e seus lobos se prolongam para cada lado da laringe. Ela também é responsável pelos hormônios T3 e T4. E quando ela não está funcionando, libera hormônios em excesso. Hipertireoidismo, ou em quantidade insuficiente, hipotireoidismo. Os paratireoides são glândulas endócrinas, que estão presentes no polo superior e inferior da parte dorsal da tireoide. É de 2 a 6 e mede até 6 milímetros. Elas sintetizam o hormônio paratireoidiano, responsável pelas concentrações de cálcio no sangue. A face e o couro cabeludo têm sua principal característica a presença de numerosos músculos. Pertence à categoria de músculos dérmicos. Esses músculos fixam em uma parte das extremidades do esqueleto. Já a outra parte se prende na camada profunda da pele, que são denominados músculos mímicos. O escalpo, ou couro cabeludo, é constituído de tecido conjuntivo denso e aponeurose epicrânica. Contém fibras musculares e a pele é espessa. A tela subcutânea é formada por rede de trabéculas conjuntivas e é muito vascularizada. A inervação cutânea é o nervo trigêmeo. É o 5º par craniano. A área da cabeça e pescoço são inervadas por ramos posteriores ou anteriores de nervos cervicais. Os músculos da expressão facial podem ser agrupados em esfíncter palpebral, esfíncter das narinas e esfíncter da boca. O músculo orbicular do olho é composto por uma parte orbital, palpebral e palpebral profunda. O fechamento forte das pálpebras é realizado pela parte orbital. A pálpebra profunda é responsável pelo fechamento voluntário da rima palpebral. É a ação de piscar. A esfíncter das narinas, a sua dilatação é importante quando a respiração se torna difícil. Os músculos responsáveis pela abertura das narinas são o depressor do septo e a porção alar do músculo nasal.
E a esfíncter da boca tem complexo de músculos nos lábios. É um músculo circular e é composto por 4 quadrantes independentes, que se entrelaçam e dão apenas uma aparência de circularidade. A glândula parótida faz parte do conjunto de glândulas salivares. Dentre as 3 glândulas salivares, a parótida é a maior. Estão localizadas uma em cada lado da boca, ao lado e abaixo do ouvido. O ducto parodítico também é denominado ducto de Stennum. Transporta a saliva produzida pela glândula parótida até a cavidade bucal e é lançada na região da papila do ducto parotídeo. Seu comprimento varia de 15 a 45 milímetros de comprimento e diâmetro médio de 3 milímetros. O nervo facial é o 7º nervo craniano. É um nervo misto, ou seja, tem fibras saindo e entrando. Ele fornece os músculos da expressão facial. É um dos principais nervos cranianos com ampla e complexa gama de funções. A fossa temporal é uma depressão na região temporal. O osso temporal, esfenoide, parietal e frontal contribui para sua parede côncava. Está localizada a fossa infratemporal abaixo do arco zigomático. A estrutura entre o corpo da mandíbula e a língua são referidas como região da submandíbula. O plexo venoso pterygoideo é um coletor venoso. Ele recolhe sangue a partir da veia maxilar. É drenado para a veia jugular externa. Os músculos da mastigação são responsáveis pelo movimento da mandíbula. Os músculos mastigatórios são temporal, masseter, pterygoideo medial e pterygoideo lateral. O temporal tem forma de leque, situado na fossa temporal. O masseter cobre lateralmente o ramo da mandíbula. E o pterygoideo medial está na superfície medial do ramo da mandíbula. E o lateral ocupa a fossa infratemporal e se origina de 2 cabeças. A articulação temporomandibular é a principal conexão entre o crânio e a mandíbula. Ela envolve a parte escamosa do osso temporal, o disco articular no interior da cápsula articular, a cabeça da mandíbula e seus ligamentos adjacentes. Seus movimentos, o abaixamento e a elevação da mandíbula, são movimentos de dobradiças. A cabeça mandibular se move contra a face inferior do disco articular. E, por fim, os nervos maxilar e mandibular. O nervo trigêmeo é o 5º dos 12 nervos cranianos. Se divide em 3 ramos: o nervo oftálmico, o nervo maxilar e o nervo mandibular. Sua divisão é o ramo maxilar. Consiste em fibras sensitivas, aferentes, parasimpáticas e simpáticas. E eu vou falar um pouco sobre os nervos do maxilar. Como vocês podem ver aqui, o nervo trigêmeo, ele é o 5º dos 12 nervos cranianos e é dividido em 3 ramos principais. O primeiro deles é o nervo oftálmico, o nervo maxilar e o nervo mandibular. A primeira divisão é no ramo oftálmico, bem aqui, que consiste em fibras sensitivas aferentes. Aqui o ramo maxilar é um nervo exclusivamente sensitivo e suas ramificações são responsáveis por inervar a pele da face, da pálpebra inferior, da bochecha, do lábio superior, parte da mucosa nasal, a mucosa do palatino e o véu palatino, de todos os dentes do arco superior e da região gengival maxilar. Os nervos do maxilar inervam a área, que é a segunda área facial, incluindo os nervos do palatino maior, do palatino menor, o nervo faríngeo recorrente, os nervos nasais posteriores e superiores, o nervo nasopalatino e o nervo alveolar superior. E todos realizam sinapses no glândulo, que é o ptérigo palatino. E o primeiro ramo é o meníngeo médio. Ele ainda é um ramo intracraniano, ele vai emergir pelo forame redondo, chegando na fossa interna do palatino. E o zigomático, ele emite mais de 2 ramificações, que a primeira é o ramo zigomático temporal, ele vai passar pela
pela cintura orbitar inferior e vai lateralmente pela órbita para inervar sensitivamente a parte do osso temporal. E o zigomático facial, que é um ramo do nervo zigomático, ele vai passar pela subarctária inferior, lateralmente na aorta e vai imergir pelo forame, que é um nervo de baixo calibre e é fácil de ser localizado pela extensão lateral. Ele vai ser responsável pela inervação sensitiva da bochecha. Nesse nervozinho pequenininho, bem aqui, ó, tem uma bolinha. Eles são duas ramificaçõezinhas pequenas que vai passar pelo glândula pterigopalatino. O nervo palatino pode ser chamado, dependendo da referência, de pterigopalatino. Ele passa pelo canal pterigopalatino e vai ramificar pelo forame palatino maior e menor. O palatino maior é responsável pela imergeção do tecido mole até a região do primeiro premolar superior, e o palatino menor é responsável pela imergeção do palatino mole. E ainda na fossa pterigopalatina tem uma ramificação que é o nervo alveolar superior posterior. Esse nervo alveolar, ele é responsável pela imergeção sensitiva dos molares superiores, com exceção da raiz mesiovestibular, que é o primeiro molar superior, passando por uma foraminas que tem na região posterior do maxilar, e vai inervar os dentes e vai também no tecido mole, que vai relacionar esses tecidos do dente. Aí eu vou falar agora um pouquinho aqui sobre cada um aqui. O ramo mandibular é a parte móvel dos ossos envolvidos no processo da mastigação. A língua, que é a percepção dos sabores e a formação dos sons correspondente à fala, e o processo de deglutação. No alveolar inferior, é um nervo sensitivo que vai pegar a sensibilidade dos dentes inferiores, da gengiva vestibular, dos dentes anteriores e pré-molares. O nervo oftálmico, ele leva informações para o olfato, do olfato para o cérebro. O nervo alveolar superior inerva os dentes superiores incisivos e caninos. E o nervo infraórbito, ele inerva a pele da parte superior da bochecha. E o nervo mentoniano inerva dentes e gengiva, anteriores e inferiores. Começar falando sobre a cavidade oral. O vértebro é um espaço situado entre os lábios e bochechas. O bucinador, ele forma o corpo muscular das bochechas, e o ducto, ele se abre no vértebro no nível do segundo dente molar superior. Aqui tem uma imagem mostrando o músculo do palato mole, e o palato, ele não possui estrutura óssea, sendo constituída de várias fibras musculares, e a musculatura ela é constituída em 5 estruturas, que é o músculo uvular, o tensor do véu palatino, o levantador do véu palatino, o músculo palatofaríngeo e o músculo palatoglosso. E aqui nós temos o dorso da língua. A língua é um órgão essencial muscular e há 2 grupos nela, que é o intrínseco, que são próprios dela, e o extrínseco, que fixam na língua em partes vizinhas, particularmente a mandíbula, o osso iode, o processo estiloide e o palato mole. Aqui nós temos a mandíbula, que ela é a parte móvel do osso envolvido no processo de mastigação. E o osso iode, localizado aqui embaixo. O osso ele tem uma forma de U, como vocês podem ver. E ele não se articula com nenhum outro osso, ele se localiza na parte anterior do processo do pescoço, e a participação dele é a fala, a mastigação e a respiração. E o processo estiloide se localiza aqui atrás no osso temporal. Aqui o processo estiloide,
O osso estiloide, ele faz parte da área petrosa do osso temporal e é classificada como uma espinha aguda, localizada na face inferior do osso temporal. Como você pode ver, aqui ela é como uma espinha aguda. E aqui nós temos uma imagem da língua, do dorso da língua, que a língua ele é um órgão muscular e tem como diversas funções no organismo humano, como a percepção dos sabores, a formação de sons correspondente à fala. E aqui nós temos uma tuba auditiva. A tuba auditiva comunica a parte nasal da faringe com a cavidade tipânica da orelha média. Ela possui uma porção medial, cartilagênea, porção lateral e óssea. A parte cartilagênea da tuba auditiva permanece fechada. Aqui tem uma imagem mostrando a tuba auditiva, aqui a cavidade tipânica e a tuba auditiva. A tuba, ela abre e fecha à medida que engolimos alguma coisa ou bocejamos, permitindo que uma equalização entre a pressão do ouvido externo e do ouvido médio. E aqui nós temos a cavidade da laringe. Ela é uma estrutura das vias aéreas superiores que comunica a laringofaringe com a tranqueia, possuindo a tríplice função. Ela age como uma válvula para impedir não só a passagem de ar durante a deglutição, como também partículas alimentares que possam penetrar na via respiratória. Ela é um órgão essencial na formação dos sons e a laringe conecta na faringe à tranqueia e pode ser encontrada na linha média do corpo humano. A cavidade da laringe, elas são divididas em 3 partes, que são a parte superior, que é o vértebro, a parte média, que é a glótica, e a parte inferior, que é a cavidade infraglótica. O vértebro vai do áudito da laringe às pregas vocais, englobando as pregas vestibulares e os vêntricos. Os vêntricos correspondem a um espaço em forma de canoa de cada lado da cavidade da laringe, limitado superiormente pela prega vestibular e inferiormente pela prega vocal. O glote, ele corresponde às pregas e os processos vocais. As pregas vocais estendem-se da cartilagem tireoide ao processo vocal das cartilagens aritineoides e inclui o ligamento e o músculo vocal. Já a cavidade infraglótica, ela é uma região da faringe limitada superiormente pelas pregas vocais e inferiormente pelo início da tranqueia. Vamos falar sobre os músculos da laringe. Eles são músculo miloióideo, músculo estiloióideo, músculo digástrico, músculo externo-tireoide, o músculo externo-ióideo e o músculo omoióideo. Como a gente pode ver, eles estão aqui no pescoço, situados no pescoço. O músculo externo-ióide é um músculo infra-ióideo em forma de alça que conecta o osso ióide à clavícula externa e ao externo. Dá para ver na imagem aqui. Juntamente com o músculo omoióide, compõe um plano superficial dos músculos infra-ióides, enquanto o externo-tireoide e o tireoide pertencem à camada profunda. A função desse músculo é restabelecer o processo respiratório, puxando o nosso iódio e a laringe inferiormente após a deglutição. O músculo digástrico é um pequeno músculo pareado localizado no compartimento anterior do pescoço. Ele pertence a um grupo de músculos chamado de músculos supraioideus. Além do digástrico, este grupo também contém os músculos miloióideo, o genioióideo e o estiloióideo.
Aqui na imagem a gente também consegue acompanhar onde eles ficam localizados. Como o nome supraioide sugere, estes músculos são encontrados superiormente ao osso hiaoide e junto com os tecidos adjacentes, eles formam o assoalho da nossa boca. Aqui é a nossa papadinha, é um músculo. O músculo miloióideo é um dos músculos supraioideus que, juntamente com o músculo glenoide, forma o assoalho da cavidade oral. Juntamente com os outros músculos supraioideus, os digastro e os gênios ióideos, o etiloiode, ele conecta o osso ióideo ao crânio. A função deste músculo é facilitar a deglutição, elevando o assoalho da boca e o nosso ióide e rebaixando a mandíbula. Vamos falar também sobre alguns músculos. Cricotireoide. Esse músculo se origina na cartilagem cricoide anterior e se insere na borda inferior da cartilagem tireoide, em seu corno inferior. Ele é inervado pelo ramo externo do nervo laríngeo superior e recebe suprimento sanguíneo das artérias tireoides superior e inferior, como ocorre com todos os músculos laríngeos. Ao se contrair, ele alonga e tensiona os ligamentos vocais. Na imagem a gente vê onde ele está localizado. O músculo posterior, a origem proximal desse músculo é o cricotireoide posterior. A origem proximal desse músculo é na superfície posterior da lâmina da cartilagem cricoide. E seu ponto de inserção é no processo muscular de cartilagem. Aritinoide. O nervo laríngeo recorrente inerva o músculo, bem como todos os outros músculos intrínsecos da laringe, com exceção dos músculos cricotireoide. Sua função é a de abduzir as pregas vocais. O músculo cricotireoide lateral, na segunda imagem, originando-se do arco da cartilagem cricoide, esse músculo se insere distalmente no processo muscular da cartilagem aritinoide. Ele atua como o adutor das pregas vocais. Vamos para a traqueia. Traqueia cervical. A traqueia cervical, como a gente vê na imagem, é um tubo membranoso e cartilaginoso que se estende da porção inferior da laringe. Temos 3 imagens dela aqui, no nível da sexta vértebra cervical até a borda superior da quinta vértebra torácica, onde se bifurca em 2 brônquios, um para cada pulmão. A traqueia é quase cilíndrica, sendo um pouco achatada na porção posterior. Mede aproximadamente 11 centímetros no sentido longitudinal, com um diâmetro aproximado de 2 a 2,5 centímetros, variando de acordo com o tamanho do indivíduo. Nas crianças, a traqueia é menor, mais profunda e muito mais móvel que no adulto. A traqueia possui 2 anéis, o primeiro e o último, bem peculiares, com características distintas dos demais. O primeiro anel traqueal é mais largo de todos, está conectado à cartilagem cricoide, como eu acabei de falar, pelo ligamento cricotireoide. O último anel traqueal é mais espesso e largo na linha média, em consequência de sua borda inferior se prolongar em um processo em formato triangular que se curva para baixo e atrás dos 2 brônquios. Acaba de cada lado com um anel imperfeito, o qual se aproxima do início dos brônquios. Vamos falar também sobre os órgãos da visão. A visão é um dos órgãos dos sentidos e é por meio desse sentido que temos a capacidade de enxergar tudo à nossa volta. Os olhos são responsáveis pelo sentido da visão. Eles se encontram no interior das cavidades ósseas chamadas de órbita oculares da cavidade óssea. A gente já viu isso aí no começo do vídeo. Nos nossos olhos temos o ponto cego, a retina, a fóvea, vasos sanguíneos, nervo óptico, corpo vítreo, cristalino, corpo ciliar, pupila, conjuntiva, córnea, humor aquoso, a íris, esclerótica e coroide. Os elementos de proteção dos nossos olhos são os supercílios, as pálpebras, que protegem
nosso olho. Protegem o olho anteriormente e proporcionam repouso contra a luz. Contra a luz. Esse é um globo ocular. Temos na segunda imagem a pálpebra inferior, a pálpebra superior, a sobrancelha, os cílios e a conjuntiva cobrindo a esclerótica. Cristiano X. Macedo, vou dar continuidade ao conteúdo falando sobre os nervos da órbita. O nervo oftálmico divide-se em 3 ramos que penetram a órbita, que são eles o lacrimal, o frontal e nasociliar. Os nervos troclear, frontal e lacrimal entram na órbita pela fissura orbital. O nervo frontal emite 2 ramos, que são os nervos supratroclear e supraorbital, que eles inervam a pálpebra superior e a metade anterior do couro cabeludo. O nervo lacrimal inerva a glândula lacrimal e a conjuntiva e a pálpebra superior. O nervo nasociliar é puramente sensitivo e acompanha a artéria oftálmica. Ele possui 5 ramos, que são o ramo comunicante para o gânglio ciliar, os nervos ciliares longos, o nervo infratroclear, o nervo etimoidal e o nervo etimoidal anterior. O nervo oculomotor penetra na órbita com 2 ramos, que são superior e inferior. O superior inerva o reto superior e o levantador da pálpebra superior com fibras motoras. O ramo inferior, também com fibras motoras, inerva os retos medial e inferior do ramo inferior. Parte também o ramo para o gânglio ciliar com fibras pré-ganglionares parasimpáticas. O nervo abducente inerva com fibras motoras o músculo reto lateral. Artérias da órbita. A artéria oftálmica é considerada a mais importante fonte de irrigação para estruturas situadas na órbita. Ela se divide em numerosos ramos, dentre os quais se destacam, com maior importância, a artéria central da retina, as artérias ciliares, a artéria supraorbital, as artérias palpebrais, as artérias etimoidais, a artéria supratroclear e a artéria dorsal do nariz. Ainda da artéria oftálmica é emitida a artéria lacrimal, que é responsável pela irrigação da glândula lacrimal, a conjuntiva e as pálpebras. Veias da órbita. As veias oftálmicas inferior e superior, desprovidas de válvulas, drenam a órbita. A veia oftálmica superior acompanha a artéria oftálmica e recebe tributárias correspondentes. A veia central da retina drena para a veia oftálmica superior. A corióide é drenada pelas veias vorticosas que perfuram a esclera e terminam nas veias oftálmicas superior e inferior. Órgãos da audição e do equilíbrio. Dividem-se em 3 partes, que são a orelha média, orelha externa e orelha interna. A orelha externa é formada por um pavilhão, a orelha, e de um conduto para dentro do osso temporal, o meato acústico externo. Seus principais acidentes são a hélice, a antélice, a fossa triangular, o lóbulo da orelha e a concha da orelha. O meato acústico externo estende-se da orelha até a membrana do tímpano, que o separa da orelha média. O nervo auricular magno inerva a parte inferior da pele do pavilhão da orelha. A intervenção sensitiva da orelha externa vem principalmente do nervo aurículo temporal. Membrana do tímpano forma um septo entre o meato acústico externo e a orelha média. A face lateral é côncava e o centro da concavidade é denominado umbigo da membrana timpânica. Na sua face medial, um ossículo da orelha média, um martelo, está fixado à membrana do tímpano pelo manúbrio. A orelha média é um espaço, a cavidade timpânica, atravessada lateromedialmente por 3 ossículos articulados, o martelo, a bigorna e o estribo. Considerada como uma caixa ou um cubo, a cavidade timpânica apresenta 6 paredes: tegmental, jugular, labiríntica, mastóidea, carótica e membranácea.
A orelha interna tem como função abrigar o órgão vestíbulo coclear. Está situada medialmente à cavidade timpânica e é também conhecida como labirinto. Dentro do osso temporal, abre-se um espaço que recebe o nome de labirinto ósseo. Trabéculas suspendem no interior do labirinto ósseo, formando o labirinto membranáceo. O espaço que sobra entre esses labirintos está cheio de líquido, que é conhecido como perilinfa, e o labirinto membranáceo contém a endolinfa. Esses líquidos são drenados pelo ducto perilinfático e pelo ducto endolinfático. O labirinto ósseo. A cóclea dá 2,5 voltas em torno do modíolo. Seu ápice chama-se cópula da cóclea e o interior da cóclea divide-se em 2 rampas, a do vestíbulo e do tímpano, por uma espiral óssea e o ducto coclear do labirinto membranáceo. Essas rampas se comunicam no helicotrema. Labirinto membranáceo. Parte essencial do órgão do ouvido e do sentido do equilíbrio, distingue-se um labirinto vestibular e um coclear. No labirinto vestibular encontram-se o sacro, urtículos, ductos semicirculares, ducto enterolinfático e ducto coclear. Sacro, urtículo e ductos semicirculares estão envolvidos com problemas de equilíbrio. Já o ducto coclear responde pela audição. Nervo vestíbulo coclear. É o 8º par craniano e emerge entre a ponte e o bulbo no tronco encefálico. Apresenta 2 grupos de fibra, que são o nervo vestibular e o nervo coclear.